e a história começa em uma forja onde o som de passos ecoa pelo ambiente. Ali, vemos um jovem com o rosto completamente esgotado, como se estivesse chegado ao seu limite. À sua frente, há uma espada que emite um brilho dourado tão intenso quanto o próprio sol. Os olhos do rapaz se enchem de fúria. No calor escaldante da forja, ele levanta a espada e abre a boca, e sem hesitar por um segundo sequer, morde a lâmina com toda a força. Para entender como tudo chegou a esse ponto, precisamos voltar um pouco no tempo. Diante de uma pintura enorme, o pai do pequeno Arhan pede para ele prestar muita atenção, pois como membro da família Caravan, há algo muito importante que ele jamais pode esquecer. Ele explica que, embora vivam longe da capital há mais de 200 anos, a família deles já foi incrivelmente poderosa. Entre seus ancestrais, havia um cavaleiro conhecido como Deus da Guerra, justo perante o rei e respeitado por todos. A família Caravan havia sido escolhida pela espada e, por causa disso, gerou mestres espadachins poderosos por várias gerações. Por esse motivo, todos os tratavam com extremo respeito, chamando-os de Guardiões Invencíveis Caravan. O pai de Arhan coloca a mão em seu ombro e diz que ele será o próximo líder da família. Por isso, deve sempre se orgulhar do sangue de aço que corre em suas veias. Ele afirma que a missão deles é restaurar o grande nome da família e que, ao fazer isso, voltariam a se erguer como os protetores dessa terra. O tempo passa e agora vemos um vasto campo de trigo. Já mais velho, Arhan reflete sobre as histórias heróicas que seu pai costumava contar, mas chega à conclusão de que tudo aquilo não passava de conversa fiada. Afinal, é comum que nobres decadentes se apeguem às glórias do passado. Para ele, se aquelas lendas fossem reais, não estariam presos em um vilarejo esquecido no fim do mundo, muito menos passariam os dias inteiros trabalhando como simples agricultores. Enquanto conversa com os moradores, Arhan permanece perdida em seus pensamentos. Ele acha que há buracos demais nas histórias de seu pai. O primeiro é o fundador da família, o homem do retrato. Ele não se parece em nada com ninguém da família atual e sua espada é perfeita demais para algo supostamente antigo. Além disso, não existe um único livro de história em todo o reino que menciona sequer uma vez o nome de seu suposto ancestral Liam Caravan. Por isso, Arhan conclui que tudo não passa de uma história criada apenas para manter o orgulho da família vivo. Um dos moradores percebe Arhan distraído e pergunta o que está acontecendo. Avisam que era hora do intervalo pro lanche, dizendo para ele vir logo comer antes que o pão quente acabe. Nosso prota grita de longe, pedindo para guardarem um pouco para ele. Mesmo sabendo que sua família já não é mais grandiosa, Arhan se sente feliz vivendo aquela vida tranquila. Todas as pessoas que o acolheram estão ali ao seu lado. Por isso, ele ama aquele lugar onde pode viver com todos eles. Ele corre em direção aos moradores, pensando que aquela é a verdadeira Caravan que ele deseja proteger. Mas, de repente, tudo muda em um único dia. O vilarejo pacífico se transforma em um verdadeiro massacre. Ali está Arhan, observando sua família, sua vida tranquila e feliz, desaparecer diante de seus olhos. Gotas de sangue mancham o trigo que eles haviam trabalhado duro para colher. Em um instante, toda a sua paz é destruída. Pouco antes de tudo acontecer, Arhan se despedia dos moradores, dizendo que iria até o mercado da cidade vizinha. Ele comenta que aproveitaria para comprar algumas coisas que todos precisavam. Chega até prometer que traria maçãs para Khun, que se anima com a ideia. Arhan também se lembra do aniversário da filha mais nova de Merino e promete comprar uma boneca para ela. Merino, surpresa, pergunta como ele sabia disso. Ele pisca de forma confiante e diz que sabe como agradar a todos, afinal ele será o próximo Lorde. Depois disso, se despede e parte a cavalo, enquanto os moradores desejam uma ótima viagem para ele. Arhan segue seu caminho com um sorriso no rosto, enquanto todos desejam boa sorte. Observando sua partida, os moradores comentam que não existe ninguém como o jovem mestre. Khun chama a atenção de todos, pedindo que terminem o trabalho antes de ficarem atrasados. Mas do nada, algo atravessa a cabeça de Khun enquanto dizia que era dia da reunião regular. Naquele instante horrível, o massacre começa. O sangue de seu amigo espirra no rosto dos moradores, deixando todos em pânico. Em um piscar de olhos, a mulher também é abatida. O que antes era um campo de trigo pacífico, agora está completamente manchada de sangue. Um homem de cabelos longos surge no local, declarando que aquele território precisa ser apagado da existência. Os outros moradores encaram o homem com puro terror nos olhos. Tremendo de medo, um dos anciões pergunta quem é aquele sujeito misterioso. O invasor permanece em silêncio segurando sua lâmina e com uma voz fria anuncia mais uma vez que aquele território será exterminado. Com um único movimento rápido, ele ataca os moradores, que só conseguem chorar enquanto
enquanto suas vidas são arrancadas. O sangue dos amigos e familiares inocentes de Arhan se espalha por todos os lados. Após cometer tanta atrocidade, aquele homem cruel vai embora sem demonstrar o menor sinal de remorso. Algumas horas depois, sob a luz da lua, Arhan retorna. Sem dizer uma palavra, ele deixa cair no chão as maçãs e o presente que havia prometido aos amigos. Parado ali suando frio, Arhan não consegue falar sequer uma palavra. Ao encarar os corpos de seus amigos, ele se pergunta por que todos se foram. É então que uma presença misteriosa surge atrás dele, enquanto Arhan permanece paralisado. Porém, quem o abraça é seu mordomo, que chora desesperadamente, enquanto cobre os olhos de Arhan para poupá-lo daquela cena horrível. Ainda em estado de choque, Arhan chama pelo mordomo, sem entender o que está acontecendo. Com a voz trêmula, ele pergunta se aquilo que está vendo é real. Quando finalmente percebe que tudo é real, Arhan desaba em lágrimas, chorando pelos amigos do vilarejo. Ainda chorando, o mordomo explica que aquele homem misterioso veio para exterminar a família Caravan e que levou apenas 10 minutos para destruir tudo. Em um piscar de olhos, um único homem tirou a vida de todos que Arhan amava. O mordomo se lembra claramente daquele sujeito que invadiu o vilarejo sem qualquer aviso. Com uma lâmina fria e sem emoção, ele matou metade das pessoas daquele território. Tudo foi destruído por sua espada, deixando o vilarejo reduzido a ruínas. E mesmo no meio de toda aquela devastação causada por ele mesmo, o assassino apenas ficou parado, repetindo com uma expressão indiferente que estava apenas cumprindo ordens. Por causa disso, metade da família Caravan simplesmente desapareceu sem motivo algum, tudo causado por um único mestre da espada, um desastre absoluto. Depois disso, eles seguiram até a mansão da família Caravan. Ao entrarem na casa, Arhan e o mordomo se depararam com os corpos dos empregados espalhados pelo chão. Arhan caminhava sem forças, como se seus passos estivessem vazios. Naquele dia, o brilho em seus olhos se apagou. Foi ali, ao ver aquelas pessoas inocentes perderem a vida sem razão, que ele caiu em completo desespero. Arhan começou a gritar de dor, puxando os próprios cabelos, chorando sem conseguir se controlar. Enquanto ele chorava, à beira de ser engolido pela loucura, a voz de sua mãe o chama. Em choque, Arhan vê sua mãe correndo em sua direção, com o rosto completamente molhado de lágrimas. Ela o abraça com força, como se ele fosse a única esperança que ainda lhe restava. Entre soluços, a mulher agradece por seu filho estar vivo naquele momento terrível. Arhan retribui o abraço, ainda sem entender o que estava acontecendo. Por um breve instante, o calor daquele abraço lhe trouxe um pequeno alívio. Enquanto abraçava sua mãe, ele vê seu pai ajoelhado. Seu pai estava no chão, com uma expressão misturada de terror e insanidade. Perguntando o porquê de tudo aquilo, a mancha de sangue na janela deixava claro que a tragédia naquela família estava apenas começando. O mestre da espada que dizimou o vilarejo não matou seus pais, mas deixou um aviso. Para entender esse aviso, precisamos voltar um pouco no tempo. Ferido e derrotado, o pai de Arhan permanecia protegendo sua esposa sem qualquer poder para reagir. O invasor avisou friamente que, se quisessem viver, deveriam reunir todos e deixar aquele território em até um mês. O pai de Arhan, chorando, segurava sua espada quebrada enquanto perguntava por que aquilo estava acontecendo com eles. Em um grito de dor, ele questionava que pecado haviam cometido para merecer tanto sofrimento. Consumido pelo desespero, continuava perguntando o porquê, mas o espadachim cruel apenas virou as costas sem dizer uma única palavra. Antes de partir de vez, ele parou e soltou um pequeno suspiro. Repetiu mais uma vez que estava apenas cumprindo ordens. Depois de deixar aquelas palavras incompreensíveis para trás, simplesmente foi embora. Com isso, os moradores que sobreviveram começaram a abandonar o vilarejo um a um. Aterrorizados, todos fugiram o mais rápido que puderam para salvar suas próprias vidas. Era a única escolha possível, mas para a família Caravan, essa opção simplesmente não existia. Esgotado pelo peso da responsabilidade e pela própria impotência, o pai de Arhan começou a perder a sanidade, batendo a cabeça contra a parede. Ele dizia que era seu dever derrotar o mal que estava se aproximando e jurava aos céus que jamais desistiria. Vendo o marido afundar cada vez mais na loucura, a mãe de Arhan decidiu não desistir. Ela foi até o filho e contou que havia pedido ao mordomo para preparar uma carruagem. Em seguida, ordenou que Arhan fugisse para bem longe, apenas para sobreviver. Desesperado, Arhan implora para que sua mãe e seu pai vão com ele. Chorando, ela explica que seu pai não podia partir, pois lutaria como Lorde da família Caravan até o fim, e como sua esposa, ela permaneceria ao lado dele até o último momento. Arhan chora, suplicando para que ela não faça aquilo, pedindo para que fujam juntos. É então que sua mãe revela a verdade, que as histórias sobre seus ancestrais não eram
reais. As lendas dos guardiões justos e invencíveis não passavam de mentiras criadas ao longo do tempo. Com um olhar sério, ela pede que Arhan lhe faça uma promessa. Ela o faz prometer que nunca empunharia uma espada e que sobreviveria a qualquer custo. Acariciando o rosto do filho e enxugando suas lágrimas, ela pede que ele esqueça a vingança e viva apenas por si mesmo. Nesse exato momento, o mordomo aparece, avisando que a carruagem está pronta. A mulher então pede que ele cuide de Arhan e o leve o mais longe possível dali. O mordomo segura o garoto e começa a gritar em desespero, dizendo que não pode fazer isso com sua mãe. Com um olhar triste, porém decidido, ela se prepara para se despedir do filho pela última vez. Enquanto o mordomo o arrasta para longe, Arhan grita desesperadamente por sua mãe, estendendo a mão na tentativa de alcançá-la, mas ela permanece ali parada, observando com um sorriso triste. Suas últimas palavras foram simples e profundas: "Eu te amo, meu filho." Retornando à mansão, onde os pais de Arhan ficaram para trás, dentro da biblioteca, seu pai estava completamente fora de si. Ferido, sangrando e exausto, o Lorde da família Caravan parecia ter perdido toda a esperança. Sua esposa o abraça por trás, pedindo que ele não sofra sozinho, pelo menos no fim. Com uma voz suave, ela diz que ficará ao seu lado até o último momento. Enquanto isso, na carruagem, Mordomo levava Arhan para longe daquele lugar. Ele acreditava que o jovem mestre precisava superar aquilo, pois o invasor era como um desastre natural, uma calamidade impossível de enfrentar. Por isso, ele pede que Arhan aceite a tragédia e esqueça, para que possa continuar vivendo. O mordomo tinha certeza de que seus pais desejariam que ele seguisse em frente. Mas, de repente, ele se assusta ao perceber que o jovem mestre não está mais ali. Arhan havia saltado da carruagem. Cheio de determinação, ele corre de volta, pois não consegue fugir sozinho, deixando seus pais para trás. Ele se recusa a abandonar sua família daquela forma. Gritando, reafirma sua decisão e corre o mais rápido que pode em direção à mansão. Arhan acredita que, mesmo o mestre da espada, ainda é um humano e pode ser derrotado. Durante aquele último mês, ele havia conseguido um veneno mortal para usar em seu plano. Ele acreditava que, se conseguisse atingir o inimigo com aquilo, poderia salvar os seus pais. Porém, ao chegar à mansão, ele congela completamente, horrorizado com a cena diante de seus olhos. Seu olhar se arregala em puro choque. A cabeça de seu pai estava pendurada no alto da mansão como um aviso cruel. O sangue escorria lentamente, manchando o símbolo da família Caravan. O mestre da espada o chama de tolo por ter retornado à morte certa. Com um tom de deboche, pergunta se o garoto realmente voltou apenas para ser eliminado. Irritado, o invasor diz que já havia demonstrado misericórdia ao deixá-lo ir. Arhan solta um grito de pura dor e ódio ao ver o corpo de sua mãe estendido no chão. Ela está aos pés do assassino, infelizmente já sem vida. Consumido pela fúria, Arhan aponta sua besta e jura que irá matá-lo. O mestre da espada apenas o encara com um olhar frio e vazio. Isso fez o Arhan ver sua própria morte. Aquela arma preparada com tanto cuidado era sua única esperança, mas o plano falha de forma miserável. Apenas com o olhar sufocante do espadachim, Arhan acaba desarmado e cai de joelhos. Aquela energia fez o garoto ficar completamente sem ar. Se aproximando de Arhan, ele comenta que o garoto ainda não havia completado 18 anos, por isso diz que ele deve se considerar sortudo, pois sua vida será poupada. O homem ainda alerta que nenhum vestígio da vontade de Caravan pode permanecer naquele continente, e se ele tentar continuar a linhagem, ele voltará a encontrá-lo novamente. Ele afirma que a família Caravan deve simplesmente desaparecer. Após dizer tudo isso, o homem vai embora. Arhan cai de joelhos no chão, completamente quebrado e sem esperança. Olhando para o corpo de sua mãe, sente-se patético por não ter conseguido fazer nada. Ajoelhado, ele a abraça, chorando desesperadamente de dor e culpa. Naquele dia, ele percebe que perdeu tudo que amava de uma só vez. Ou pelo menos, era o que ele pensava. De repente, a espada ancestral da família começa a brilhar com uma intensa luz azul. Rapidamente, Arhan é transportado para uma memória de sua infância, encarando algo brilhante. Uma voz misteriosa chama seu nome e exige respeito. A luz vinha diretamente do retrato de seu ancestral e o envolvia por completo. A imagem de Liam Caravan, o fundador da família, aparece diante dele, chamando-o de descendente. Um ano se passou desde que Arhan enterrou todos, e durante esse tempo, seu único pensamento foi a vingança. O homem que ele procurava era a lâmina mais forte do continente, protetor da paz do reino. Além disso, era visto como um guardião justo, um ser transcendente com talento incomparável. O nome daquele que tirou tudo de Arhan era Carlos, o mestre das 10 espadas. Ainda assim, tudo
permanecia um mistério, pois ele não sabia quem realmente havia ordenado o ataque. Ele se perguntava que segredo sua família carregava para ter tido um fim tão trágico. Apesar de todas as dúvidas, uma coisa era certa: as vidas da família Caravan tiradas de formas tão injustas jamais retornariam. Voltando ao momento da tragédia, Arhan se pergunta o que é aquela luz à sua frente. Ele chega a pensar que enlouqueceu devido a tanto sofrimento e a um problema sem solução. Seu rosto demonstra puro choque ao presenciar aquela cena inacreditável. A espada ancestral começa a brilhar intensamente bem diante dele. Logo em seguida, uma energia poderosa explode a partir do retrato de Liam Caravan. Uma voz misteriosa e imponente ordena que Arhan Caravan demonstre o devido respeito. Em seguida, o espírito de seu ancestral se manifesta, chamando-o de descendente. Aquilo que ele sempre acreditou ser mentira, o lendário ancestral do retrato havia se manifestado diante de seus olhos. Do lado de fora, a chuva caía enquanto Arhan tentava entender o que estava acontecendo. Ele se lembrava de já ter ouvido algo assim antes. Diziam que pessoas com traumas psicológicos severos podiam ter visões, mas aquilo parecia real demais para ser apenas uma ilusão. Liam o observa e diz que consegue sentir a instabilidade do jovem. Ele pergunta se Arhan teme ter enlouquecido ou se está apenas chocado com aquela aparição. Arhan permanece ali completamente paralisado, sem conseguir reagir. Com a voz trêmula, ele pergunta se aquela figura é realmente o fundador de sua família. O espírito confirma que ele é o Liam Caravan, o mais forte mestre da espada da história. Diante disso, Arhan pergunta por que ele só apareceu agora. Ele grita, tomado por raiva e frustração, exigindo uma resposta. Não consegue entender porque seu lendário ancestral só surgiu depois que tudo havia sido destruído. Liam permanece calmo e o encara com uma expressão séria e imponente. Ele explica que precisava confirmar se Arhan estava disposto a abandonar tudo em nome da vingança. Liam observou a obsessão de seu descendente, que não largou a espada por um único dia. O garoto treinou sem parar, escalando paredes e se esforçando até o limite absoluto. Mesmo com talento medíocre e sem esperança, ele nunca desistiu de seu objetivo. Sua determinação jamais vacilou, nem por um segundo. Liam então diz que a resposta para sua pergunta é bem simples. O ódio nos olhos de seu descendente finalmente alcançou a profundidade que ele desejava. Além disso, a própria paciência de Liam também havia chegado ao limite. Sua sede de sangue para despedaçar aquele que massacrou seus descendentes estava quase explodindo. Liam afirma que, na história do continente, existe uma verdade irrefutável. Estendendo a mão, ele diz que um mestre da espada só pode ser morto por outro mestre da espada. Ele explica que, estando sozinho, mesmo que Arhan treinasse a vida toda, jamais alcançaria Carlos. Um mestre da espada é um ser transcendente, além dos limites humanos. Entre todos eles, Carlos ocupa um patamar inalcançável. Mesmo em sua época, durante a Era da Guerra, havia apenas um punhado de guerreiros tão talentosos quanto ele. Ninguém da geração atual é capaz de matá-lo, e com o passar do tempo, ele se tornará ainda mais poderoso. Arhan fica em choque, completamente sem palavras, ao ouvir a verdade sobre o poder de seu inimigo. Então ele entende naquele momento que a diferença entre eles é absurda. Ele se pergunta se está destinado a assistir aquele monstro que tirou tudo dele ser tratado como um herói. Arhan se lembra da humilhação que sofreu e questiona se será impotente mais uma vez. Mas então Liam diz que, a partir daquele momento, a história muda, porque agora ele mesmo irá ajudar seu descendente. Com isso, Arhan poderá se tornar uma lâmina ainda mais forte, capaz de julgar e executar aquele assassino. O ancestral explica que existe apenas um método, um único caminho que um Caravan pode seguir. Em seguida, Liam revela a solução e diz algo que deixa o garoto completamente confuso. Ele deve simplesmente devorar a espada. Liam o chama de herdeiro do sangue de aço. A cena então volta do momento daquela forja escura. Uma espada brilha intensamente enquanto é aquecida pelo fogo da fornalha. Liam revela que a linhagem Caravan é misturada com o sangue dos anões. Arhan encara o fogo com um olhar de puro esgotamento, segurando a espada, se preparando para o que precisa fazer. Liam explica que a origem dessa linhagem começou por ele, um meio anão. Mesmo sem herdar as características físicas, seus descendentes receberam uma habilidade especial. Liam revela que essa habilidade permite consumir espadas e absorver as memórias e técnicas de seus antigos portadores. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual a família Caravan produziu mestres da espada por tantas gerações. Arhan estranha aquilo, pois sabe que os anões são amigos do aço e do fogo, mas nunca ouviu falar de algo assim. Para ele, tudo soa como mais uma história absurda. Ainda assim, a verdade só pode ser provada com resultados e ele não tem tempo para hesitar. Determinado, Arhan pergunta
como deve consumir a espada ancestral. Liam responde que o método é surpreendentemente simples. Basta aquecer a lâmina até que ela fique maleável. Em seguida, é só mastigar o metal quente e devorar tudo sem medo. Arhan começa a suar frio só de imaginar comer metal em brasa. Ele pensa que talvez esteja preso em um pesadelo ou sendo enganado por algum espírito estranho. Mas se existir sequer uma mínima chance de vingança, ele está disposto a arriscar tudo. Tomado por uma fúria ardente, Arhan decide que fará aquilo custe o que custar. Ele morde a espada com tanta força, quebrando a lâmina. No mesmo instante, uma dor terrível o consome por completo, enquanto o fogo da espada o queima de dentro para fora. Arhan grita de dor enquanto as chamas percorrem todo o seu corpo. O poder da espada o envolve no fogo ardente, como se ele estivesse sendo forjado vivo. A dor é insuportável, como se estivesse sendo queimado até os ossos. Seu corpo é moldado pelo fogo, enquanto ele absorve todo o poder da lâmina. Quando o processo termina, a lâmina que ele devorou cai no chão, completamente sem brilho. Uma luz intensa explode do peito de Arhan e ele cai para trás, totalmente exausto. Deitado no chão, ele se contorce de dor com aquela energia esmagadora tomando conta de seu corpo. Ele mal conseguia respirar, sentindo seu corpo se transformar de forma dolorosa. Arhan luta para não desmaiar. Nesse momento, as memórias daquele dia trágico invadem sua mente com força total. Ele se lembra de seus pais, do vilarejo, de todo o sofrimento. A imagem de Carlos, o assassino que tirou tudo dele, surge em sua mente. Algo novo desperta dentro dele. O poder começa a emergir com intensidade. Arhan fecha o punho, sentindo a força de seus ancestrais correr por suas veias. Em meio àquele processo brutal, ele jura para si mesmo que irá vencer. Gritando, ele promete que se tornará um mestre da espada para acabar com aquele desgraçado. E esse vídeo vai ficando por aqui. Se quer a continuação dessa obra, deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta bastante pedindo a próxima parte. Se quiser fortalecer ainda mais, clique em Seja Membro, que isso ajuda demais no nosso canal. Aproveita para assistir as outras obras que estão aparecendo na sua tela, tem muita coisa boa no canal. O vídeo vai ficando por aqui, valeu, tamo junto e até o próximo episódio.